Você já parou para pensar como era a vida nos castelos medievais? Muito bem. Não se deixe enganar por todos os filmes que retratam a vida nos castelos medievais como uma grande ostentação de riqueza. Viver em castelos medievais não se resumia apenas às festas intermináveis e banquetes extravagantes. Na verdade, a vida nessas enormes construções era algo um tanto complicado, mesmo para a classe alta. Salas escuras e sombrias, além de questões envolvendo a falta de higiene, eram apenas alguns dos problemas mais comuns. Embora a classe alta consumisse alguns dos alimentos e bebidas mais requintados da Idade Média e desfrutasse de um pouco mais de privacidade do que a classe trabalhadora, os confortos dos castelos nem sempre eram tão extravagantes como muita gente imagina. Pensando nisso, listei aqui alguns tópicos que ajudam a explicar a vida nos castelos durante os tempos medievais. Você vai ver que nem tudo que fazia parte dessas grandes estruturas era necessariamente algo muito prazeroso. Sou Ricardo Reimann e seja bem-vindo ao canal Efetividade. Os castelos medievais eram construídos através de grandes pedras, até porque a defesa contra os inimigos era algo levado muito mais a sério do que o conforto propriamente dito. Consequentemente, isso levava ao surgimento de gigantescas fortalezas de pedra, com janelas pequenas e estreitas. As pedras não eram exatamente propícias a deixar o calor entrar, e as pequenas janelas deixavam penetrar pouca luz do sol, fazendo com que muitos dos cômodos desses castelos fossem extremamente escuros e frios. Se as partes mais nobres dos castelos já eram assim, já podemos imaginar mais ou menos como seria a vida dos servos, que por sua vez viviam nos recantos mais profundos e escuros do castelo. De fato, acredita-se que as doenças que acompanhavam os espaços úmidos e frios dos castelos se proliferavam com certa facilidade entre os criados, pois eles contavam com pouca defesa contra as doenças. Nos tempos medievais, as pessoas tinham que fazer as suas necessidades em um banco, que em alguns casos poderia ser comprido e contar com vários buracos. Consequentemente, toda a matéria fecal caía abaixo em uma fossa, que às vezes era limpada por alguns pobres coitados. Como não havia partições que pudessem promover alguma privacidade, as pessoas simplesmente ficavam à vista de todos os seus amigos e vizinhos, enquanto liberavam toda a sujeira. No entanto, se pensarmos nisso de um ângulo certo, podemos até concluir que não seria algo tão ruim ter alguém com quem conversar nesse tipo de situação. De certo modo, as antigas fossas serviam como um local perfeito para a socialização, embora isso realmente tenha o seu lado nojento. Ainda assim, é difícil dizer exatamente como as pessoas se sentiam sobre o processo, pois os padrões atuais de privacidade e higiene simplesmente não se aplicavam naquela época. Seja por causa dos banheiros, que se resumiam a buracos feitos em bancos, ou a falta geral de higiene entre o povo da época, o fato é que vários castelos medievais cheiravam muito mal. Além disso, o fato de que os banheiros não ofereciam privacidade e que realmente não havia onde depositar os resíduos, além de uma fossa abaixo dos banheiros, também não ajudava. Vale destacar que nem sempre era fácil de limpar tais locais, pois era difícil encontrar água fresca em algumas regiões. Além disso, certas doenças eram comuns e, embora os ricos pudessem contar com melhores cuidados médicos, os habitantes médios dos castelos teriam que confiar em medicamentos fitoterápicos, na melhor das hipóteses. Ao contrário do que muitas pessoas pensam sobre os termos medievais, as pessoas até gostavam de tomar banho, embora nem sempre fosse fácil acessar água limpa e uma banheira. Dentro dos castelos, muitas vezes havia uma banheira de madeira,
que podia ser transportada de um cômodo para o outro, para os moradores do castelo se banharem. Não era algo muito higiênico ou privado, mas as pessoas ficavam felizes em poder se limpar de vez em quando. Deve-se notar que as populações medievais, certamente, não tinham muitas preocupações com a privacidade e a higiene da mesma forma que temos hoje. Mas provavelmente, elas já não preferiam tomar banho à vista de seus colegas de quarto. Se você não se considera uma pessoa muito sociável, talvez morar em um castelo não fosse uma boa escolha para você. Na Idade Média, haviam muitos servos necessários para cuidar das tarefas dos castelos, além de gerações de famílias dos senhores que também moravam nesses locais. Como você já deve ter percebido, eram necessárias muitas pessoas para cuidar do funcionamento diário de um castelo. O problema era que isso resultava em quartos apertados, de modo que todos os empregados e familiares sofriam com a falta de privacidade. Ambientes escuros, úmidos e frios são um terreno ideal para a proliferação de certos habitantes indesejáveis, sendo os ratos alguns dos mais notórios. Na prática, se você morava em um castelo medieval, consequentemente, compartilhava o espaço com muitos ratos. Embora os habitantes dos castelos já estivessem bastante acostumados em compartilhar sua casa com os ratos de plantão, muitas pessoas ainda tinham medo dessas criaturas. No entanto, o que mais chama a atenção é o fato de que os ratos eram uma das formas mais baratas e eficazes de praticar a tortura medieval. Os prisioneiros eram frequentemente mantidos nas profundezas mais profundas e sombrias de um castelo medieval. As condições desses locais eram muitas vezes deploráveis. As escadas dos castelos medievais eram sempre construídas no sentido horário por razões de defesa. Dessa forma, se o inimigo atacasse, subir uma escada limitaria o quanto ele poderia manobrar sua espada, pois qualquer espadachim destro seria bloqueado pela muralha do castelo. Por outro lado, os guardas que desciam as escadas teriam a vantagem de exercer um giro total e eliminar mais facilmente a oposição. Até os degraus em si variavam de tamanho, fazendo com que os invasores não familiarizados com o local tropeçassem facilmente. Gostou? Então compartilhe o vídeo, dê o seu like e, claro, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo.